Pra poder dividir aqui, isso. Eu não ser egoísta. Não, mas olha só, chega mais pra lá um pouquinho, porque tem um espaço aqui no meio. Isso. Eu vou olhar pra você ou vou olhar pra lá? Você pode olhar pra onde você quiser. Tá gravando? Tá gravando. E Tá. você pode entrar pros bastidores. Tá bom, fala. Vamos começar mais um Claquetando Drawworth. Tudo bom? Estamos aqui com o nosso viking, o nosso desbravador dos 7 mares, o biólogo marinho, aquele sensacionalista, Werther Crowley. Tudo bom? Tudo bom, Natália? Tudo bom, gente? Tio VK, cozinho. Tio VK, WK, né? Pelo amor de Deus. Então faz. Eu falo como eu quiser. Tá bom, você que é a dona da bodega, né? Eu que sou a dona do celular que está o seu Tá bom. registrado. Fala. Enfim, então tá. Werther, seu nome é só Werther Crowley mesmo? Só Werther Crowley. Mais que isso não dá, né? Vai que né? Tá. Não sei. Então, pra começar, fala um pouquinho do que você faz pra mim. Eu sou biólogo de formação, me formei na UFES. Atualmente eu não estou fazendo nada, né? Eu estou trabalhando com divulgação científica, mas as lamúrias eu vou chorar depois. Mas para eu chegar aqui atualmente sem fazer nada, eu me formei em biologia lá na UFES em, sei lá quando, em 2001, acho 2002, fiz bacharel na UFES. Massa. Aí no finalzinho da minha graduação eu já emendei direto no mestrado. Fui fazer o mestrado lá em Campos, na UENF, em Biociências e Biotecnologia. Mas já no meu mestrado eu já trabalhava com comunidades marinhas incrustantes. Então eu foquei assim em recifes artificiais e na comunidade bentônica que se desenvolve em cima dessas estruturas artificiais. Bioincrustantes Bioincrustantes são aqueles bioincrustação é um termo, tá, técnico, de tudo aquilo que cresce incrustado, que cresce na superfície externa de estruturas em contato com o mar, com a água do mar. Então, navio afundado, pilar de ponte, casco de navio, pier, mole, a estrutura está lá, tudo aquilo que cresce em cima dela, agarrado nela, é uma bioincrustação. Então lá no meu mestrado eu trabalhei com os bioincrustantes em recifes artificiais, lá no Rio de Janeiro. Show de bola! E tem muito recife artificial por aqui no Espírito Santo? Oficialmente a gente tem o Victor e 8B, aquele navio que foi afundado lá na região de Guarapari. E assim, extraoficialmente a gente sabe de um outro naufrágio um pouco mais antigo, algumas iniciativas assim bem particulares de uma ou outra colônia de pescadores, né, cooperativa de pesca, que o pessoal joga alguma coisa no fundo para atrair peixe e tal, mas é uma iniciativa bem incipiente mesmo. Entendi. E qual assim o malefício de se fazer um recife artificial, né? Deve ter algum, né? Eu acho, só penso assim e tal. Ai, meu Deus do céu. Pode falar, eu fico 10 anos conversando mesmo sobre isso aí. O problema é que o fundo do mar não é lixeira. Né? E no recife artificial, durante as fases iniciais dele, ele funciona como um atrator. Então, a gente afunda, as pessoas afundam as estruturas. No primeiro momento, essa estrutura artificial, ela vai atrair uma imensidão de vida marinha. Mas essa vida, ela se deslocou de outro local. Então, numa fase inicial, o recife ele só funciona como um atrator, como um acumulador de biomassa, de peixes, principalmente peixes, né? Organismos nectóricos e peixes. Invertebrados e macroalgas, eles acabam colonizando mesmo, mas as larvas vêm de fora. Só que, depois de algum tempo, o recife sim, ele começa a produzir aquela biomassa. Os peixes, eles começam a se reproduzir ali. Mas nessa fase inicial, então, ele é muito sensível porque, no primeiro momento, a biomassa aumenta demais e a pressão de pesca é muito grande em cima desses locais. Então, organismos que estavam dispersos, né, e protegidos naturalmente, espalhados aí pelos mares, pelos oceanos, de repente se concentram num único local. E aí eles podem ser alvo de pesca intensiva, de sobrepesca. Entendi, mas também tem aquele fator de, por exemplo, navio deve ter uma tinta com excesso de metal pesado. Não estou nem falando isso ainda, claro. Do ponto de vista ecológico, isso que eu acabei de explicar é um malefício, é uma questão ecológica a ser considerada. Claro que a gente tem todas essas questões também, que o fundo do mar não é lixeira. Se as estruturas não forem bem limpas, se as estruturas não forem inócuas, né, para o meio ambiente, o pessoal afunda e a contaminação que está nas estruturas acaba indo para a periferia ali, para a região do entorno.
E a legislação brasileira não tem nenhuma norma do que pode ou não, como pode jogar. Olha, eu sei que existe uma norma da Marinha, uma norma da Marinha, que ela regulamenta ou ela dá diretrizes para instalação e sinalização de estruturas artificiais, mas eu estou por fora da legislação atual. Entendi. Vamos entrar em outro assunto então, falar um pouquinho dos seus podcasts. Conte pra nós esse trabalho aí. Pô, não é trabalho. Podcast é um prazer enorme. Desde 2014 eu faço parte do SciCast Podcast. O SciCast, ele é um podcast de divulgação científica. Então nele a gente produz conhecimento científico de todas as áreas. Né? A gente produz conteúdo, científico de todas as áreas do conhecimento. Então a equipe do SciCast é uma equipe muito grande. Eu faço parte da equipe de ciências ambientais. Então tem eu que sou biólogo, tem mais outros biólogos lá, tem o pessoal das engenharias, pessoal de TI, pessoal de história, pessoal de humanas. Então assim, a gente é uma equipe muito unida, uma equipe interdisciplinar e a gente trabalha produzindo conteúdo em áudio na forma de podcast. Entendi. Dentro dos podcasts, vocês já entraram num assunto de que vocês tiveram um trabalho, por exemplo, aquele da alga, do fungo da alga lá. Inclusive, explica ele um pouco pra galera que eu falei superficial. Não, isso aí foi o último trabalho o último projeto de pesquisa que eu desenvolvi foi estudar umas doenças em gorgônias. Gorgônias são invertebrados marinhos, né? São organismos incrustantes. E algumas gorgônias aqui na costa brasileira, elas vêm sofrendo com uma doença de necrose. Elas vêm perdendo a sua parte viva, ela é necrosada e o bichinho acaba morrendo. A gente identificou isso aqui no Brasil desde a região de, pelo menos agora, né? Perdão, algum tempo atrás. A gente viu isso aí na região de Cabo Frio, Rio de Janeiro, né? Aqui na costa do Espírito Santo, sul da Bahia. Já tem registros dessas gorgônias. Elas vão ficando com a coloração meio roxa, depois essa parte roxa ela entra em necrose e essa doença acaba tomando a gorgônia todinha. Então aqui no Espírito Santo a gente... junto com uma equipe aí de alunos de iniciação científica, a gente fez um trabalho de estrutura de população dessas gorgônias, da Filogorgia dilatada, que é essa espécie. Então vimos densidade, abundância, tamanho médio, vimos uma relação entre tamanho das gorgônias e a incidência da manifestação dessas doenças. Então, assim, é um trabalho bastante interessante. Isso aí acredita-se que é um fungo que veio do Caribe, porque lá no Caribe existe uma espécie co-irmã, uma espécie muito parecida de gorgônia também, que sofre com esses mesmos sintomas. Mas não é nenhum tipo de simbiose, tipo, nada que venha beneficiar, só trazer... A princípio não, porque se fosse simbiose, a gorgônia ela iria, né, sobreviver normalmente com isso. A gente acha que é uma infecção fúngica mesmo, que vem comprometendo aí as partes vivas desses organismos. E seria tido para pesquisa ver se esse fungo não pode se expandir para outros vai que esse fungo é um micro-organismo, né? Assim como as bactérias, eles têm uma taxa de reprodução elevadíssima, taxas de mutação muito grandes. A gente não sabe se esse fungo ele pode sofrer alguma mutação e começar a infestar outras espécies de quinidários no fundo do mar. A gente não sabe se esse fungo, né, como é que é o grau de resistência dele ao ambiente. Vai que ele tem uma variabilidade, uma plasticidade ambiental muito grande, aí ele pode, né, infestar outras áreas ao longo da costa brasileira. A gente ainda não sabe. Entendi, ainda está em processo de pesquisa. Sim. E projetos futuros, algo em mente, alguma pesquisa, exercendo? Não, olha só. Nada? Telefone. Peraí, gente. Aquele momento dos bastidores. Isso. Ela tá nervosa, tá tremendo assim, olha lá. Eu tenho ansiedade. A gente tá falando do quê? Projetos futuros? Não, antes você fala do Gravity Falls. Não, a Cinetinha Gravity Falls, um desenho da Disney, é muito legal, assisto com meu moleque. A gente pausou por causa disso. Pra atender o telefone. Olha só, atualmente eu tô fazendo divulgação científica, tô trabalhando com divulgação científica. Eu escrevo o SciCast, como eu disse, é um podcast do Portal Deviante. No Portal Deviante a gente tem outros podcasts lá, de história, de podcast de humanas, podcasts de games e jogos, enfim. E eu fico mais focado no SciCast, escrevendo colunas, escrevendo artigos de divulgação científica e estou tocando também um outro podcast de ciclismo. Tocando, já ia falar o Wellington.
tá? Viola. Estou produzindo também o Beco da Bike. É uma iniciativa pessoal mesmo de falar sobre ciclismo. Show de bola. Então é isso aí, galera. Muito obrigado, Werther, por participar aqui com a gente, coisa e tal. Saiba que você vai virar um meme. Porque todos os nossos convidados viram memes e eu já tenho dois em mente, que é o Sergi Menas. Não, eu não falei isso não. Não, eu não falei isso. Hoje você não falou, mas temos uma história por trás disso. Não, não tá filmado, não tá gravado, parou. Não. Agora tá. Não, eu não falei, não tem prova disso. Vamos fazer uma enquete com os alunos. Alunos, por favor, manifestem-se. Não, esquece isso. Então tá, agora a gente se despede mesmo. Muito obrigado, gente, e até o próximo vídeo. Beijão.